Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, né? Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuidade, né, ao conteúdo referente à geometria plana, né? No caso hoje a gente vai estar abordando a área de figuras planas referentes à circunferência, tá ok? Então a gente vai fazer aí uma abordagem, uma revisão, né, das áreas que envolvem circunferência, tá bom? Então, como nós sabemos, né, a circunferência ela vai ser composta aí por algumas particularidades, né? A gente vai começar aqui abordando aqui a questão do diâmetro da circunferência, onde o diâmetro é essa linha que divide a circunferência ao meio, né, pegando de uma extremidade à outra, certo? E por que a gente precisa saber entender, né, desse diâmetro? Porque metade desse diâmetro é justamente o raio da circunferência, é o que vai nos permitir trabalhar com duas fórmulas bastante conhecidas, né? Uma delas, a área da circunferência, ou seja, esse espaço laranja aqui nessa figura, esse espaço plano. Como é que eu faço para calcular, para determinar isso? Eu multiplico a letra π, né? Deixa eu só mudar aqui o ponteiro, onde essa letra π, ela vale aproximadamente, tá certo? 3,14, tá ok? E aí, quando a gente vai trabalhar com esse valor aqui, nos cálculos, se por acaso não aparece essa informação nos enunciados, a gente considera sempre 3,14. Caso o enunciado forneça, geralmente ele vai fornecer 3,14. Acontece em algumas situações de retirar essa parte decimal aqui do enunciado. E o enunciado diz assim que π vale 3. Então, tudo bem, se o enunciado está dizendo isso, você considera π sendo 3 e vai lá fazer seu cálculo, se tornando mais simples. Mas, repito, caso o enunciado não informe, a gente sempre vai considerar 3,14. E o R, né, é o raio justamente da circunferência, é essa distância, né, que nós estamos vendo aqui, lembrando que é elevado ao quadrado, tá ok? Uma outra situação que a gente consegue abordar aqui na circunferência, ó, aqui mostrando aqui em tom preto, é essa borda, esse contorno na circunferência, que nas figuras planas nós chamamos isso de perímetro. No caso aqui, como eu tenho uma circunferência, é um arco, não é em linha reta, então nós chamamos de comprimento da circunferência. Então, para que a gente possa calcular o comprimento da circunferência, eu tenho aqui a multiplicação do 2 vezes a letra π, novamente, né? 3,14, vezes o raio. Observa que o raio da circunferência nessa fórmula, ele não está elevado ao quadrado. Tá ok? Então, essas são as duas principais fórmulas, digamos assim, para se trabalhar com a circunferência. Área da circunferência, comprimento da circunferência. Tá ok? Logicamente que nós temos algumas particularidades para se trabalhar com a área da circunferência. A primeira particularidade é a coroa circular. O que vem a ser essa coroa circular? Percebe aqui que nós temos duas circunferências, uma dentro da outra aqui. As duas possuem o mesmo centro, o mesmo ponto de partida. E aí o que nos interessa é calcular essa parte aqui pintada da circunferência, tá certo? Essa borda aqui da circunferência. É isso que pede para que a gente calcule às vezes nas questões. Por isso que a gente vai chamar isso aí de coroa circular, tá certo? Poderíamos fazer o seguinte aqui, poderíamos calcular a área duas vezes. Calcular a área da circunferência maior, consequentemente usando o raio maior. Depois calcularíamos a circunferência menor, a área da circunferência menor, usando o raio da circunferência menor. Depois a gente subtraía o valor da maior pelo valor da menor, chegaríamos no resultado do mesmo jeito, tá? Se você não quiser ter esse trabalhão todo de usar as duas fórmulas, nós já temos aqui uma fórmula pronta, que consequentemente a ideia é a mesma, tá certo? Mas aí você não vai ter tanto trabalho de utilizar aí utilizar duas fórmulas, né?
Então a gente vai ter aqui novamente a letra π, tá certo? Onde essa letra π eu já falei anteriormente, né? Vale 3,14, né? Se o enunciado disser outra informação, isso aqui é para usar 3, você usa 3, tá certo? Mas sempre 3,14. E aí a gente tem o raio da circunferência maior, por isso que é um R maiúsculo, para destacar que é a figura maior, tá certo? Elevado ao quadrado, menos o raio da circunferência menor, também elevado ao quadrado. Observação aqui, gente. Lembrem-se de primeiro calcular a potência, tá certo? Nós temos aqui uma potência. Então, você calcula primeiro essa potência, calcula também a segunda potência, só depois de ter calculado essas potências é que você faz a subtração. Não inventa de subtrair primeiro e calcular a potência depois. Aí você está invertendo a ordem aí, né, de equações e aí, consequentemente, você vai errar. Então, repito, primeiro a gente calcula as potências, depois a gente subtrai. Ok? Então, essa foi a primeira particularidade referente à circunferência, coroa circular. Segunda particularidade, nós temos aí o setor circular. Esse setor circular é como se a gente quisesse calcular apenas uma fatia da circunferência. Quando eu falo calcular, eu estou me referindo sempre à área. É o que o enunciado, né? Deixa eu colocar aqui o ponteiro do mouse aqui. É o que o enunciado não, desculpa. É o que o slide está mostrando aqui, tá certo? Quando eu falo calcular, a gente está se referindo à área, né, da circunferência. Teríamos aqui a área do setor circular. Se divide em duas situações. Na primeira, em ambos os casos, lembrando, eu estou querendo calcular essa fatia, a área só dessa fatia aqui. Mas eu posso ter duas situações diferentes. Na primeira situação, o enunciado me fornece o raio da circunferência, logicamente. E o enunciado me dá esse ângulo interno aqui, ó, que está sendo representado pela letra θ, tá certo? Nesse caso aqui, se for fornecido esse ângulo, a fórmula será essa daqui, ó. Eu acrescentei uma letrinha aqui, ó, em cima dessa letra C, seria o lado dessa fatia. Mas vamos considerar que esse lado aqui não tenha sido dado. Eu não sei quanto vale esse lado aqui, estou sabendo apenas o ângulo. Então, eu vou utilizar essa fórmula daqui, ó, onde a letra θ é esse ângulo interno aqui. A letra π, a gente já sabe que vale 3,14. R é o raio da circunferência, percebe que está elevado ao quadrado. E você vai dividir por 360 graus. Por que 360 graus? Porque a circunferência completa, teríamos aí 360 graus. Como eu estou querendo só um pedaço, então é esse ângulo aqui formado, que eu vou dividir por 360, logo essa área que eu vou achar, ela é proporcional à minha área total, à minha circunferência total. Tá certo assim? A segunda situação é quando nós queremos calcular essa fatia, só que agora eu vou levar em consideração não mais o ângulo, esquece esse ângulo aqui, ó. Vou tirar ele daqui. Aqui em cima eu não tinha o valor do lado, estou tirando aqui, nós tínhamos apenas o ângulo, agora eu estou desconsiderando o ângulo, o que nós temos agora é o lado. Esse pedacinho daqui do ponto A, vou marcar aqui, ó, vindo até o ponto B. Vamos supor que eu tenho essa parte da circunferência, essa medida. Nesse caso eu utilizaria essa fórmula que vocês estão vendo aí, onde esse L é justamente esse lado aqui da fatia, né? R, o raio da circunferência, tu vai multiplicar essas duas informações e vai dividir por 2. Né? Percebe que a nível de fórmula, essa segunda fórmula é muito melhor, muito mais simples do que a primeira fórmula. Ah, professor, então eu vou sempre utilizar essa segunda fórmula. Não, você só pode utilizar essa segunda fórmula quando o enunciado te fornece o raio da circunferência e esta medida aqui que a gente chama de comprimento, mas apenas dessa fatia aqui, ó, do ponto A até o ponto B. Se por acaso o valor dado não for do lado, for do ângulo, infelizmente, né, você só vai conseguir descobrir o valor da área desse setor circular utilizando a primeira fórmula. Tá ok? Vamos aí para o terceiro e último caso, é quando a gente quer calcular a área do segmento circular. E o que vem a ser esse segmento circular? É justamente esse pedacinho que você está vendo aqui, ó,
que a gente não pode chamar isso de borda, porque a borda ela teria que ter uma continuidade aqui, e percebe que ela afunila chegando no ponto A e afunila chegando no ponto B. Borda a gente tem lá na coroa circular, é perfeitamente uma circunferência dentro da outra, né? Aqui a gente tem um segmento. Nesse caso aqui, para a gente determinar a área desse segmento circular, nós utilizaremos essa fórmula daqui. Teremos uma outra situação, que seria calcular esse triângulo formado aqui, tá certo? E subtraindo da fatia toda. Mas eu acho que desse jeito dá mais trabalho. Eu acho que para calcular o segmento circular, você pegando apenas essa fórmula vai ser mais direto para você. R, repito, é o raio da circunferência, percebe que está elevado ao quadrado, vezes alfa. Alfa é o ângulo interno aqui, ó, tá certo? Esse ângulozinho aqui é alfa. Quero chamar a atenção aqui do seguinte, esse alfa, esse ângulo, ele tem que estar em radiano. O que é isso? Eu não lembro desse conteúdo. Radiano é uma outra unidade de medida do ângulo. O ângulo ele pode ser dado tanto em graus como em radiano. Então, só para que a gente possa lembrar, eu vou colocar aqui uma proporção. 180 graus. 180 graus, que é justamente a metade da circunferência, tá certo? Veja que eu estou colocando esse ângulo aqui em graus. 180 graus, ele equivale justamente à letra π. Espera aí, eu não entendi nada. Π não vale 3,14, certo? Mas quando a gente quer converter em radiano, 180 graus equivale à letra π. Então, o que é que você pode fazer aqui? Você pode utilizar uma proporção. Vamos supor que o ângulo que apareça ali seja um ângulo de 30 graus. Então, tu vai fazer assim, ó, colocar aqui dentro da circunferência. 180 graus equivale a π. Aí vamos supor que esse ângulo aqui fosse um ângulo de 30 graus. Aí você vem aqui e coloca assim, ó, 30 graus equivale, eu não sei quanto vale em radiano, aí você coloca um x. E aqui você vai fazer meio pelos extremos, vai multiplicar cruzando aqui como se fosse uma proporção normal e vai descobrir o valor de x. Esse valor de x é justamente 30 graus em radiano, é quando você vai pegar essa informação e vai jogar aqui na fórmula, tá certo? Detalhe, na maioria das vezes vai acontecer de aparecer uma fração. Você não precisa dividir, não trabalhe com número decimal. Simplifique, deixe em forma de fração. Fica melhor, fica mais tranquilo para você trabalhar dessa maneira. E o seno de alfa, né? Vamos lembrar aqui do arco trigonométrico seno, né? Lembrando que se aqueles ângulos ali for um dos ângulos notáveis, quais são os ângulos notáveis? Vamos colocar aqui, ó, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Se por acaso o ângulo dado for um desses três aqui, você precisa lembrar quanto é o arco trigonométrico. 30 graus, o seno de 30 graus é 1 sobre 2. O seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus é justamente a raiz de 3 sobre 2. Agora, se o ângulo dado não for nenhum desses três, for outro ângulo aí qualquer, aí o enunciado tem a obrigação de fornecer para a gente o valor desse arco trigonométrico. Vamos supor, seno de 31 graus. O enunciado tem que colocar lá que o seno de 31 graus vale tanto. Aí você já vai pegar essa informação e vai substituir aqui. Mas se for 30, 45 ou 60 graus, o arco trigonométrico é um desses três aqui. Tá certo assim? E lembrar que esse alfa, né? Deixa eu mudar aqui o ponteiro do mouse. E lembrar que esse alfa aqui tem que ser em radiano. E aí você utiliza essa proporção aqui para converter em radiano. Tá ok? Bom, aí a gente chega no final, né, dessas fórmulas.
de área da circunferência, a gente viu a área e comprimento da circunferência e 3 particularidades, né, da circunferência, da área da circunferência, que é, nós temos lá coroa circular, setor circular e o segmento circular, tá ok? E aí eu trago para vocês aí a ficha de número 24, com algumas questões envolvendo aí a área da circunferência, para a gente justamente exercitar essas fórmulas que nós acabamos de ver. Então, nós temos aí 3 questões no primeiro slide aqui e mais 2 questões, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma. Temos sim, são 6 questões ao todo. Então, nós temos as 3 primeiras, tá certo? Com o gabarito, até a 4ª questão envolvendo o gabarito, tá certo? Aí nós temos a 5ª questão e a 6ª questão, tá certo? Deixa eu só chamar a atenção de um detalhe, aqui é metros quadrados, tá certo? Acho que na hora que eu fui colocar aqui, o 2 ficou como número normal, que é expoente 2, tá certo? Então, nós temos aí as 6 questões, vamos tentar resolver, e aí, no vídeo seguinte, eu trago para vocês a resolução desse exercício. Tá ok assim? Então, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, forte abraço para todos e até mais.